O povo é o titular do poder constituinte, visto que tem legitimidade para definir quando e como será elaborada uma nova Constituição. O poder constituinte, ele se divide em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O poder constituinte originário, também chamado de inaugural, genuíno, é aquele que cria-se uma nova ordem jurídica, cortando totalmente os laços com a ordem jurídica anterior. Ou seja, o intuito, o objetivo é criar um novo Estado. Bom, ele se subdivide em dois, que são os históricos e os revolucionários. Histórico, pois, se trata de um poder originário, um poder que configura, estrutura o Estado pela primeira vez, e revolucionário são todos os outros após o histórico. Ou seja, ele vem romper com a norma anterior, com a ordem anterior, e vem exercer, propor uma nova ordem. Algumas características são inerentes ao poder constituinte originário. São elas: ele é inicial, porque cria-se uma nova ordem jurídica; é autônomo, porque essa configuração, essa estruturação será determinada de forma autônoma pelos representantes que exercem esse poder. Ele é ilimitado juridicamente. Ilimitado porque não vai respeitar os limites do direito anterior. Ele também é incondicionado e soberano, porque não se submete a alguma forma estabelecida. Ele também tem poder de fato e poder político, porque tem a sua natureza prejurídica. Então, por isso que essa nova ordem criada, ela começa a partir da manifestação e não antes dela. E ele é permanente, pois não acaba com a implantação de uma nova Constituição. O poder constituinte originário, ele também pode ser formal ou material. Formal seria a criação da nova ordem jurídica propriamente dita, e material seria o que viesse a qualificar o direito constitucional formal em status de norma constitucional mesmo. Bom, por fim, ele também pode se expressar por duas formas, que é a outorga, que se caracteriza pela Declaração Universal do Agente Revolucionário, e por convenção, ou seja, nasce de uma deliberação da representação popular, e como exemplo nós temos as CFs, as Constituições Federais de 1891, 1934, 1946 e 1988. O poder constituinte derivado, também denominado secundário ou constituído, é criado e instituído pelo poder originário. E, dessa forma, ele deve obedecer às regras impostas pelo originário, sendo limitado e condicionado aos parâmetros que lhe são impostos. Do poder originário derivam o reformador, o decorrente e o revisor. O poder constituinte derivado reformador, também conhecido como competência reformadora, através de um procedimento específico estabelecido pelo próprio poder originário, ele tem a capacidade de modificar a Constituição Federal sem que haja uma revolução. Verifica-se sua manifestação por meio das emendas constitucionais nos artigos 59, inciso 1º, e 60 da Constituição Federal de 88. Assim como o reformador, o poder constituinte derivado decorrente é de natureza jurídica e possui seus parâmetros de manifestação nas regras estabelecidas pelo originário, já que também deriva do originário e são criados por ele. O poder derivado decorrente possui a capacidade de auto-organização estabelecida pelo próprio poder originário, e é através desse poder que os Estados-membros estruturam ou modificam, caso haja necessidade de reformulação ou adequação, as constituições estaduais por meio das assembleias legislativas. Divide-se ainda em duas modalidades: a inicial, responsável pela elaboração da Constituição Estadual, e o decorrente de revisão estadual, que possui a finalidade de alterar o texto da Constituição Estadual, implementando as reformas necessárias e justificadas e nos limites impostos pela própria Constituição Estadual e na Federal. Já no Distrito Federal, este poder elabora e modifica sua lei orgânica, através da Câmara Legislativa, e sujeitando-se aos mesmos limites impostos para os Estados-membros nos exatos termos dos artigos 25, caput e 32, caput da Constituição de 88. Porém, não se aplica essas particularidades aos municípios e nem aos territórios federais que eventualmente venham sendo criados.
E da mesma forma que o reformador e o decorrente, o poder constituinte derivado revisor é vinculado ao originário, já que é criado por ele, e também fica condicionado e limitado às regras instituídas por esse poder, né, pelo poder originário. E logo, ele é um poder jurídico. Então não se trata necessariamente de um poder, pois o processo de revisão é limitado pelo poder originário. E por determinação do ADCT, no artigo 3º, a revisão constitucional seria realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto de maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional e em sessão unicameral. Foi instituído um procedimento simplificado de alteração do texto constitucional, com exceção das regras gerais das PECs, que exige a aprovação de 3/5 dos votos dos membros de cada casa. E este procedimento foi disciplinado na Resolução número 1 RCF do Congresso Nacional, que foi determinado, ser vedada a apresentação de propostas revisionais que incidam na proibição das cláusulas pétreas, que substituam integralmente a Constituição, digam respeito a mais de um dispositivo ou contrariem a forma republicana de Estado e o sistema presidencialista de governo. Emenda constitucional é a forma em que o poder constituinte reformador utiliza para que a Constituição Federal possa ser alterada. De acordo com o artigo 60 da Constituição, a Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados Federativos, manifestando-se em cada uma delas a maioria relativa de seus membros. A proposta será discutida e votada em ambas as casas do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver 3/5 dos votos de seus respectivos membros. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Essas são as chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas de forma alguma. Uma emenda constitucional recente aprovada foi a Emenda Constitucional 107/20, onde, em setembro de 2020, o Congresso Nacional adiou a data das eleições municipais de 2020, mudando a sua data do dia 15 de outubro para o dia 15 de novembro, devido à pandemia do coronavírus.